Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo ao Mundo Record News, que está a trazer principais notícias que se marca a atualidade informativa. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump pede que o procurador-geral abra uma investigação para apurar denúncias de corrupção contra seu adversário Joe Biden antes das eleições de novembro. O filho de Biden, Hunter, trabalhava em uma empresa de gás da Ucrânia na época em que o pai era vice-presidente dos Estados Unidos. A suspeita é que ele tenha usado a influência do pai para mediar um encontro com um empresário ucraniano e conseguir o cargo, como sustenta a reportagem do jornal New York Post. Para Trump, o caso é uma grande corrupção, o que a família Biden nega. Esse deve ser um dos temas do debate de quinta-feira, desta vez para evitar interrupções, enquanto um candidato falar, o outro estará com o microfone silenciado. O evento acontecerá no estado do Tennessee. E o presidente Bolsonaro defende a reeleição de Donald Trump nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A declaração foi feita na presença de um conselheiro de segurança americana durante a assinatura de acordos comerciais. Depois da reunião no Palácio do Planalto, Bolsonaro e Robert O'Brien participaram da assinatura de um acordo para a liberação de 5 bilhões e 600 milhões de reais para o desenvolvimento de negócios entre os dois países. A nova parceria se soma a outros 3 acordos assinados ontem nas áreas de comércio e combate à corrupção. O'Brien disse que o objetivo é incentivar principalmente o setor de telecomunicações e a tecnologia 5G. O conselheiro ainda comentou que o Brasil e Estados Unidos estão mais próximos do que nunca. Nós somos uma democracia liberal do Ocidente, nós somos a segunda maior democracia do Ocidente e possivelmente a terceira maior do mundo, logo depois de Estados Unidos e Índia. Então nós sabemos quem são nossos parceiros geopolíticos e ao mesmo tempo praticamos comércio com todo mundo. Durante toda a visita e nas reuniões fechadas, os representantes do governo americano atuaram para fornecer para as empresas de telefonia no Brasil os equipamentos necessários para a instalação da tecnologia 5G. A estratégia é impedir que a concorrência chinesa vença a disputa comercial bilionária. O leilão das faixas de transmissão está previsto para o ano que vem. Os representantes do governo americano contam com a proximidade entre os presidentes Bolsonaro e Trump para ficarem à frente do negócio. O problema é saber como ficará a relação entre os dois países, caso Trump não vença as eleições americanas. Espero, se essa for a vontade de Deus, comparecer à posse do presidente brevemente reeleito nos Estados Unidos. Não preciso esconder isso, é do coração. Não interfiro, mas do coração e pelo respeito que tem o povo americano e pelo trabalho e pela consideração que Donald Trump teve para conosco, é que eu manifesto dessa forma nesse momento. Agora no Tabai para Guiné-Conakry, onde líder de oposição que respeita medidas e autoproclama vencedor de eleições e apoiantes esteve na rua esta festeja. Falando em uma coletiva de imprensa após a votação, Diallo disse que saiu vitorioso, apesar das anomalias que prejudicaram a votação. Logo depois, seus apoiantes gritaram "Presidente", apesar de nenhum resultado oficial ser publicado e do corpo eleitoral dizer que a sua reivindicação era nula. Diallo não forneceu números para apoiar a sua afirmação, mas disse que se baseou em informações coletadas pelo seu partido, a União das Forças Democratas da Guiné. A Comissão Eleitoral Nacional não anunciou os resultados oficiais. O presidente Alpha Condé, que busca por um polémico terceiro mandato, condenou a declaração de Diallo como irresponsável e perigosa. Investigado depois de ser flagrado com dinheiro na cueca, senador brasileiro Chico Rodrigues pede licença de mandato sem receber salário. O senador inicialmente pediu afastamento por 90 dias, mas logo depois refez o pedido e prorrogou para 121 dias. Com isso, o primeiro suplente, que é filho dele, deve assumir o mandato. Chico Rodrigues informou que o pedido é irrevogável e que vai ficar sem receber salários. Com essa decisão do próprio parlamentar, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão que tirava provisoriamente o senador do cargo. O afastamento obrigatório, que seria julgado amanhã no Supremo, foi retirado de pauta.
governo japonês também toma novas medidas para proteger de ataques cibernéticos durante Jogos Olímpicos, que também acontece durante o verão de 2021 na região metropolitana de Tóquio. A atitude foi tomada após o Reino Unido e os Estados Unidos acusarem a Rússia de preparar ataques para interromper o evento. A Rússia negou as acusações. O país foi banido das principais competições esportivas do mundo por 4 anos, inclusive dos Jogos de Tóquio, após um escândalo de doping entre os atletas. Agora, destaques sobre a pandemia do coronavírus é que o governo britânico pretende infectar voluntários para poder acelerar a criação de uma vacina contra a Covid-19. Entretanto, o OMS pede cautela perante essa proposta de Reino Unido. O desafio humano, como é chamado, será feito com pessoas entre 18 e 30 anos que não têm fatores considerados de risco, como doenças cardíacas, diabetes ou obesidade. Os cerca de 90 voluntários vão receber pequenas cargas do coronavírus. Cientistas da Imperial College de Londres querem identificar uma vacina capaz de interromper ou até prevenir a infecção. De acordo com os pesquisadores, o desafio humano é uma forma de acelerar a produção da vacina, já que não existe a necessidade de esperar que o voluntário seja exposto ao vírus de forma natural. A pesquisa desperta a desconfiança de especialistas no mundo todo e também da Organização Mundial da Saúde, que pediu cautela. O estudo ainda precisa do sinal verde da agência reguladora britânica. O investimento é de mais de 240 milhões de reais. O Ministério de Saúde brasileiro anuncia a compra de 46 milhões de doses de vacina chinesa Coronavac. Esse anúncio foi feito hoje à tarde, durante uma reunião entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com governadores. Ao todo serão 46 milhões de doses da vacina chinesa que será produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. Segundo o governo, o Ministério da Saúde vai gastar aproximadamente 2 bilhões de reais para comprar todas essas vacinas. Somados, os acordos feitos até agora pelo governo representam 186 milhões de doses que deverão ser disponibilizadas ainda no primeiro semestre de 2021. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, todas essas vacinas serão distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações. E na Cabo Verde, ministros de Educação e de Saúde esteve reunido para a apresentação de balanço de abertura de ano letivo e uniformização de procedimentos perante detecção de casos positivos de Covid-19 nos estabelecimentos de ensino. Na sequência do arranque do ano letivo 2020-2021 no contexto da pandemia, o Ministério da Educação assegurou que, em articulação com o Ministério da Saúde e com as orientações da OMS, tem criado todas as condições para que os alunos possam ter aulas com máxima segurança e tranquilidade, ressaltando que foram tomadas medidas excepcionais de reorganização e funcionamento dos estabelecimentos do pré-escolar, do ensino básico e secundário, para que a retoma das atividades letivas seja em condições de segurança para toda a comunidade educativa. O Ministério da Educação apelou igualmente aos pais encarregados de educação, no sentido de cumprirem com a sua parte para que juntos possam minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19. O encontro foi presidido pela ministra Maritza Rosabal e pelo ministro Arlindo do Rosário, ao qual contou com a participação dos respectivos delegados da Educação e da Saúde. E em Angola, primeiro dia de regresso às aulas para estudantes de segundo ciclo de secundário foi marcada por fraca adesão. Algo que já se esperava, tendo em conta ainda o receio de muitos encarregados de educação face às condições de biossegurança apresentadas por muitas escolas. Exemplo dessa incerteza foi há dias a Escola Portuguesa de Luanda, uma das mais sofisticadas do país, ter anunciado a confirmação de um caso positivo e que levou a instituição a recuar no seguimento das aulas presenciais. Neste colégio, os alunos foram chegando de forma tímida, um número bastante reduzido. Aqui encontramos água e sabão, constatamos distanciamento entre as carteiras e ventilação. Registramos nessas primeiras horas, tanto nas primeiras horas da manhã,
um índice de alunos bastante fraco ainda. Tivemos, sim, aderência de alguns alunos, alguns encarregados de educação também, puderam comparecer para fazerem o seu trabalho, o seu papel, e nós, na obrigação, como direção, tínhamos que informar, tínhamos que apresentar as condições reais que temos. Já na Escola de Formação de Técnicos de Saúde de Luanda, os alunos, em maior número, mostram-se satisfeitos com a retoma das aulas por medo de perder o ano. A instituição salvaguardou as mínimas condições, como a medição de temperatura e lavagem das mãos. Mas para os alunos há a vontade que tanto eles como os professores sejam todos testados. Saindo agora de questão sobre a pandemia de Covid-19, no também de Portugal, onde cabo-verdiana que deixa filho recém-nascido num caixote de lixo em novembro de ano passado, foi condenada a 9 anos de prisão efetiva. Confira a reportagem com Anabela Benedito. A Sara Furtado, de 22 anos, que está acusada de tentativa de homicídio, foi condenada a 9 anos de prisão efetiva. Para o tribunal pesou o facto da arguida ter também negado qualquer ajuda durante a gestação e também depois do parto, o que prova exatamente que este crime foi premeditado ainda durante a gestação e por isso é um peso, é um facto muito forte para o tribunal, que deu então comprovado que a arguida agiu de forma clara e premeditada em tentar terminar com a vida do bebê recém-nascido, que também o tribunal conseguiu provar que a arguida precisamente não estava perturbada com o parto, portanto o facto de ter colocado o bebê no lixo não agiu efetivamente por estar perturbada pelo parto macio, mas sim agiu de forma intencional para se tentar desfazer do bebê. Ora, cai também por terra a tese da defesa, que alegava precisamente que o bebê foi colocado no lixo para que fosse ajudado, para que alguém o encontrasse. Ora, a arguida aqui alegava que agiu por vergonha, por não ter condições de criar um filho, porque vivia na condição de sem-abrigo. Ora, aqui o tribunal diz especificamente que a arguida tinha várias opções à sua frente, muitas opções, em vez de colocar o bebê no interior de um saco e depois colocá-lo no lixo, o que mostra claramente a intenção de dolo de tentar acabar com a vida da criança. Confira agora outros manchetes que se marca a atualidade internacional na revista de imprensa. R7, depois de 12 dias de temporal no Brasil, São Paulo está tendo nesta quarta-feira chuva fraca. Record Europa, foi registrado mais de 1000 ocorrências devido ao mau tempo na Portugal. Faro e Setúbal é de que os distritos mais afetados para a passagem de depressão bárbara. Angope está falando um novo período de chuvas que começa nesse mês na Moçambique, provoca 22 mortos e 16.057 pessoas ficam afetadas. Al Jazeera, apesar de toque de recolher, protestos continuam na Nigéria contra a brutalidade policial. Voa português, ativistas questionam regime excepcional para a exploração de floresta na Guiné-Bissau. Euronews, União Europeia, volta pela um acordo para Brexit. E com as informações que o Mundo Record News termina, dinha parte é tudo, continuação de ótima tarde ali na companhia de Record TV.